Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, na Epístola Universal, segundo escreveu Judas. Segundo escreveu São Judas, no capítulo, ou seja, esse livro não tem capítulo, somente versículos. Então nós vamos ler o versículo de número 11. Judas, versículo de número 11. Apenas este versículo da palavra do Senhor, e nós vamos estar aprendendo algumas coisas relacionadas aos versículos em que nós vamos ler. Judas 11, não é o Judas Iscariote, mas é o Judas, irmão do Senhor, que diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, te adoramos e pedimos a orientação do seu Espírito para ensinar a sua palavra nesta noite. Pai Santo, dai-nos graça que nós venhamos falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, e queremos, Senhor, que o Senhor nos oriente, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É o pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Se irmãos, podeis assentar. Em nome de Jesus. Irmão, nós vamos trazer uma palavra, um ensinamento da palavra do Senhor, neste texto em que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para a epístola de Judas, esse Judas, como eu já disse aos irmãos, ele é meio irmão de Jesus. Ele, segundo a tradição, ele era filho de Maria com José, e a Maria é a mesma, a mãe de Jesus. Jesus era o filho de Deus. Então ele era considerado o meio-irmão que se converteu logo após a ascensão de Jesus. E quando ele escreve esta carta universal, ele estava tratando de assuntos muito complicados da igreja. Estava tratando assunto a respeito dos falsos mestres, dos falsos doutores, que introduziram nas igrejas do Senhor. E quando nós lemos o versículo de número 11, nós encontramos ele trazendo esta palavra, dizendo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio de Balaão, e eles pereceram na contradição de Coré. Eles estavam falando aqui, tentando mostrar, que dentro da igreja tinha pessoas que estavam agindo semelhante à ação desses 3 homens que foram deixados registrados aqui, aonde ele diz que as pessoas, algumas pessoas ou alguns obreiros ou alguns mestres,
estavam agindo na mesma forma em que agiram esses homens. Primeiro, ele diz assim: ai deles, porque eles entraram, eles escolheram, optaram para entrar por um caminho. E o caminho que eles entraram é o mesmo caminho de Caim. E quando nós olhamos para o caminho de Caim, nós vimos que o caminho que Caim escolheu foi um caminho destruidor, devastador, um caminho que trouxe uma catástrofe muito grande para a vida dele mesmo. E quando nós vemos a história lá no livro do Gênesis, nós encontramos esses dois moços, Caim e Abel, oferecendo a Deus a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. E quando Deus atentou-se, ele agradou-se da oferta de Abel, Caim então se enfureceu e ali ele sentiu ciúmes. Então o caminho que Caim entrou primeiro foi o caminho dos ciúmes. Que o ciúmes é uma das coisas que mais causa desgraça e que mais causa destruição na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque os ciúmes é o que esses homens entraram. Quando eles viam Deus atentando-se para a vida de alguém, quando parece que Deus agradou-se mais da oferta, trazendo assim uma conjectura para os irmãos entenderem, então esses homens ficaram enciumados. E às vezes, irmãos, é isso que acontece nos nossos dias. Nós devemos tomar muito cuidado para nós também não entrar por este caminho, o caminho do ciúmes. E quando nós falamos sobre este caminho, quando a Bíblia fala sobre ciúmes, nós vimos lá no livro da carta que Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo de número 5, versículo de número 16 adiante, aí Paulo diz assim: digo porém isto, que nós não devemos andar segundo a carne, mas que nós devemos andar segundo o Espírito. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E ela se opõe entre si para que façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Aí ele diz assim: mas as obras da carne são manifestas, entre as quais são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, daí vem inveja e homicídio, glutonaria, bebedices e coisas semelhantes a estas, Paulo dizendo, das quais eu já vos disse que não herdarão o reino dos céus. Então os irmãos observaram que a inveja, ela só é gerada em pessoas que andam na carne. Porque a inveja, ela é o frutos da carne. Uma pessoa, para sentir inveja de alguém, essa pessoa não tem como estar em espírito.
ela só tem condições de estar na carne. E o interessante é que a consequência da inveja é o homicídio. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Quando ele sentiu inveja, logo ele sentiu-se a necessidade de eliminá-lo, ou seja, de matá-lo. Ele falou assim: eu não posso ficar com meu irmão agradando mais a Deus do que eu. Como que pode Deus atentar para a oferta do meu irmão e a minha ele não atentar? Então, o que eu tenho que fazer é eliminá-lo. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Tem pessoas invejosas que estão no nosso meio, que quando alguém sobressai a ele, a primeira coisa que ele quer fazer é eliminar. Eu preciso tirar ele da reta. Eu preciso acabar com esse moço aí. Esse moço parece que está agradando mais a Deus do que eu. Este moço está crescendo mais espiritualmente do que eu. E acabamos com aquela ambição, com aquela inveja devastadora, e isso começa a querer tirar o irmãozinho espiritualmente que está agradando a Deus da frente dele. E aí começam os homicídios espirituais. Quantos Abel, irmãos, que não já foram mortos por Caim dentro da igreja? Quantos Abel que agradavam a Deus, que estavam servindo a Deus, a oferta dele espiritualmente falando, Deus se agradava, mas os Caíns invejosos que estão no meio, não posso deixá-lo. E começa a caçar no meio de matá-lo. Caçar um meio de fazer dele e de matá-lo e exterminar com a vida dele, para que ele não possa ficar para trás. O fulano prega melhor do que eu. Eu não posso deixar o fulano pregar melhor do que eu. A irmãzinha canta melhor do que eu. Não, tem que acabar com ela, porque é eu que tenho que prevalecer. Isto é coisas de Caim. Isto é caminhos que estão entrando as pessoas pelo mesmo caminho de Caim. Então nós devemos tomar muito cuidado com isto, porque isto, irmãos, é coisa que vem de uma pessoa que não é espiritual. Uma pessoa que é espiritualmente, ele não tem ciúmes. Uma pessoa que é espiritualmente falando, se alguém canta bem, ele está dando glórias a Deus. Se alguém canta melhor do que ele louva a Deus. Ele fala como falou João Batista. Chegaram em João Batista e João, você está sabendo aí, rapaz? Está tendo um rapaz aí, rapaz, que está pregando, tem um aí que está fazendo milagre. Você não fez nenhum milagre, rapaz? Ele está melhor do que você. Aí João pegou e falou assim, o importa é que ele cresça e que eu diminua. Se fosse uma pessoa ciumenta, iria achar qualquer motivo para falar mal de Jesus, e dizer, não, rapaz, ele está fazendo milagre por causa daquilo, e começa a querer tirar Jesus da frente. Mas como João Batista era espiritual, ele então disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Será, irmãos, que nós somos assim? Será como está o nosso coração? Será que quando nós vê alguém crescendo, alguém que está fazendo as coisas melhor do que a gente, como é que é a nossa reação? Como será a sua reação? Será que é um sentimento de humildade, de reconhecimento, e dizer assim, não, importa que ele cresça mesmo, o importa é que ele vai longe? Não, às vezes nós ficamos torcendo para que ele dê um tropeção e caia, e ele fica lá embaixo e nós vamos passando. Não é verdade?
E às vezes, irmão, nós encontramos isto nos nossos dias. Igual esse dia eu conversando com o pastor Gilberto Zambotti. Às vezes tem pastores que têm medo do menino pregar melhor do que ele. Às vezes, quando tem alguém que prega melhor, já corta ele lá embaixo para poder não sobressaí-lo. Isto, irmão, é sentimento de inveja. Porque o que importa é que Jesus cresça na nossa vida e que nós vamos diminuir. E esses sentimentos de inveja têm que sumir da nossa vida. Por quê? Porque a inveja, ela é uma obra da carne. E Paulo disse assim, que os que cometem coisas semelhantes a estas que ele disse lá na carta aos Gálatas, não herdarão o reino dos céus. A inveja, quem sente inveja, quem sente ciúmes, não herdam o reino dos céus. Não herdam. Por quê? Porque ciúmes é uma obra carnal. É uma obra da carne. E os irmãos sabem muito bem que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto os que estão na carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne nunca podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito de Cristo está em vós, ou se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa, ou seja, mas o Espírito vive por causa do Espírito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ele também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porquanto todo aquele que tem o Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo para outra vez estardes em temor, mas o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, então essas coisas não vêm. Mas quando nós estamos na carne, irmão, a primeira coisa que acontece é a pessoa se sentir ciúmes. E isto não pode agradar a Deus. Então esta era uma das atitudes dos que tomam o caminho deste homem. Os que tomam o caminho de Caim, eles ciumentos e assassinam aqueles que começam a agradar a Deus. Mas eu louvo a Deus que aqui não tem nenhum Caim, são todos Abelzinhos de Jesus, amém? É isso, irmão? Glória a Deus. Segundo, ele disse assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo prêmio do engano de Balaão.
Teve uns que entraram pelo caminho de Caim, caminho da inveja, o caminho dos ciúmes, o caminho dessas coisas. E já outros entraram pelo caminho de Balaão. Quem era Balaão? Balaão, ele era um moço profeta que morava na beira do rio Peor. Ele era um homem humilde, ele não tinha propriedades, não tinha bens materiais. A única coisa que Balaão tinha, que a Bíblia registra, é que ele tinha uma jumenta. E a jumenta que ele tinha era a sua única, ou seja, a jumenta era o meio que ele usava para ele se locomover, levando as mensagens, fazendo visitas. Então ele era um moço crente, abençoado e profeta do Senhor. Só que a Bíblia diz que chegou um dia que quando os israelitas vieram, e quando os israelitas estavam saindo do Egito, eles vieram trazendo, ou seja, por onde eles passavam, a coluna e a nuvem estava com eles, e por onde eles passavam, eles iriam destruindo tudo. E quando eles acamparam em uma das campinas, perto do rei, da cidade do rei, que é o rei de Moabe, perto das terras de Moabe, aí esse rei então falou assim: olha, nós precisamos dar um jeito neste povo. Esse povo, ele é um povo que quando eles andam, são um povo simples, são um povo que não tem habilidades com guerras, nem com espada, não sabe fazer estratégia de guerra, mas por onde esse povo passa, esse povo tem vitória. E eu tenho certeza, se esse povo quiser criar uma briga comigo, uma guerra comigo, eu não vou vencer. Porque a força deste povo não são nas habilidades deles, são um povo simples. O negócio deles é porque por onde eles passam, existe uma coluna de nuvem, de fumaça, e existe uma coluna de fogo. Então o segredo da vitória deles é no mundo espiritual. Ele ficou sabendo desse profeta, quem sabe ele pergunta para os seus conselheiros e diz assim: o que nós vamos fazer com este povo? Olha lá o povo lá, como que está eles lá? Eles vão vindo aqui à nossa direção e nós não temos condições de vencer eles, então nós vamos procurar um jeito de vencê-los. E a Bíblia diz que um deles falou assim: olha, é o seguinte, existe um profeta lá que é um coitado, e ele profetiza, e o que ele profetiza é batata. Ah, é? Então vamos chamar ele, para ele ficar do nosso lado, e nós pagamos para ele um ótimo salário, damos para ele uma ótima premiação, para ele trazer uma profecia. E quando ele profetizar, a profecia dele é para amaldiçoar o povo, porque na boca dele tem a palavra de bênção, e também se ele quiser amaldiçoar, ele amaldiçoa. Então vamos trazer ele para cá. E a Bíblia diz que estava lá, e chegaram os mensageiros de Balaque, e falaram para Balaão: Balaão, como é que está a sua prateleira? Quem sabe Balaão falou assim: rapaz, só tem um arrozinho ali, e o que está na geladeira? A geladeira está jejuando, não tem carne não, só espiritual, só água. E o que mais você tem? Rapaz, e o carro seu? O meu carro, rapaz, é uma jumenta velha que está ali, quase morrendo. Mas você está contente? Estou contente, mas Jesus é bom, viu? É bom demais. Mas está feliz? Estou feliz com Jesus, rapaz, claro que eu estou feliz. Rapaz, eu trouxe aqui uma ofertinha para você fazer uma mensagem. Ah, é? Abriu uma agenda para a gente aí, abriu a agenda. Mas onde é? Lá em Moabe. Ui, rapaz, se eu virar internacional agora, profetizar lá em Moabe, comigo mesmo. Quanto que é o prêmio? Abriu o bornar assim, mano, estava cheio de ouro. Ele regalou, opa, agora eu saí da miséria. Saí da miséria mesmo, agora sim. Jesus me tirou do cativeiro hoje, vou comer agora bife e vou andar no carrão do bom. Aí, mas como é que é essa programação dessa mensagem? Já trouxe o esboço, porque é assim, né? Mas qual é o esboço? O esboço é que você vai preparar uma mensagem de maldição para um povo que está vindo ali arrebentando tudo. Ah, mas quem que é esse povo? É um povo lá que tem uma coluna de fogo e tem uma nuvem lá em cima dele lá. Esse povo é forte, não sei como é que eles veem, mas você pode trazer a mensagem, e a mensagem for de maldição, vai amaldiçoar aquele povo. E quando, irmãos, ele foi ver, a mensagem é para amaldiçoar o povo de Deus.
A Bíblia diz que ele foi consultar o Senhor. Deus, olha, é o seguinte, então um dinheirão está caindo na nossa conta, vou sair da miséria, mas o negócio é que eu tenho que falar uma palavrinha. Que palavrinha que é? É uma maldição. Aí Deus diz, então não, fica aí comendo feijão, melhor do que você uma maldição lá. Ele falou, mas Senhor, é dinheiro, Senhor. Olha lá, minha panela lá, tem fogão de lenha. Deus disse, não, filho, fica aí. E ele engordou os olhos. A Bíblia diz que ele amou o prêmio da injustiça. Uma coisa, irmãos, é nós ganhar dinheiro. Outra coisa é nós amar o dinheiro. A Bíblia diz em Apocalipse que ele amou. O coração dele agarrou ali no dinheiro. Ah, maldiçãozinha assim não dá nada, não. Eu vou lá. Deus não queria que ele isso, mandou o anjo foi lá, ele cegou-se completamente. Porque um camarada, quando quer dinheiro, mano, ele cega, não vê nada na frente dele. A jumenta viu o anjo, ele não viu o anjo, cego. E vai o homem lá e rasga a boca lá e tenta amaldiçoar. E quando ele vai amaldiçoar, as maldições para o povo de Deus se transformam em bênção. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar este povo que está aqui esta noite. Aí ele foi lá e amaldiçoou o povo, ensinou Balaque a lançar por causa do dinheiro. E a Bíblia diz que lá, quando Judas escreveu, ele diz que alguns homens de Deus entrou pelo caminho de Balaão. Ele amou, ele gostou e entrou pelo mesmo engano do prêmio de Balaão. Ou seja, ele estava dizendo assim, olha, vai ter gente que por causa do dinheiro, por causa do prêmio, ele não vai importar de lançar uma maldição contra o povo de Deus. Mas coisa interessante é que maldição nenhuma pega em nós, sabe por quê? Porque nós somos protegidos por Deus. Mas ele amou o prêmio da justiça. Ele disse, e tem gente que está amando isto. Como é que funciona isto, pastor? Amar este prêmio dos nossos dias. Tem gente que ama o prêmio da justiça? Tem. Tem gente que era igual Balaão. No começo era só palavras de Deus, né? No começo ele ministrava só a palavra. Chegava no templo e falava, Deus falou assim, assim, e assim, e assim, e assim, e Deus era com ele. Mas vai passando os tempos, aí ele começa a ver as dificuldades, aí depois chegam os balaques dentro das igrejas. Aí, por exemplo, chega um balacão, ricão, cheio de dinheirão. Aí o Balaão que pregava a verdade, aí o ricão está lá com 2, 3 mulheres. Ai, Jesus, se eu pregar, e se o ricão sair da igreja? Eu vou perder o dízimo dele, Jesus. Olha o dinheiro, Senhor. Aí depois chega pastor, ou obreiros, ou homens. Não pregue isso não, isso aí já não é, já é passado. Não é não, irmão. Os balaques estão oferecendo prêmios para os balaões temer de pregar a verdade. E a Bíblia diz assim, Balaão, ele amou, e quando ama, irmão, não tem jeito. Quando ama o prêmio, quando ama o dinheiro, Paulo disse assim, Paulo disse quando ele escreve para Timóteo, lá no capítulo de número 6, adiante, da sua primeira epístola, aí Paulo fala sobre isto.
Paulo fala sobre as pessoas que amam. Ele diz assim, ó, se alguém ensina outra doutrina, no capítulo 6, versículo 3 adiante, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas. E ele vai falando que isto vai submergindo o homem. E ele disse assim, se tivermos o nosso sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a piedade, a justiça, a fé, o amor e assim por diante. Ele vai ensinando a Timóteo. Por quê? Porque quando o homem começa a ensinar outras coisas que não é as sãs palavras de Jesus Cristo, ele começa a submerger em um caminho que é o mesmo caminho de Balaão. E isto é terrível, é perigoso para nós que estamos ensinando a igreja. Quando nós começamos a amar as coisas, nós começamos a passar por cima de pecado, alisar pecado. Por quê? Porque o amor fala mais alto. E em muitas igrejas, irmão, está cheio de Balaques, dando prêmios para Balaão não falar uma palavra abençoada e começar a entrar nesse enrosco, né? Nessa coisa horrível. Por quê? Porque é assim. Hoje nós vimos que, às vezes, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vimos Paulo profetizando, que nos dias de hoje, Paulo falando para Timóteo, principalmente quando ele escreve lá no capítulo 4, a sua segunda epístola, aí quando ele diz assim, eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, do teu reino na tua vinda, que pregues a palavra ínteres a tempos e fora de tempo, redarguas, corrige, repreende, né? Com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, né? Que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, faze a obra do evangelista, sofre as aflições, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque nos últimos dias está cheio de doutores, amontoando doutores segundo as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às historinhas. Porque hoje em dia, eu não estou falando aqui, porque aqui é uma bênção de Deus, né? Pastor nosso é uma bênção, nós estamos numa igreja abençoada. Agora tem igreja, irmãos, que está cheia de doutores, cheio de concupiscências. Ei, irmão, o doutorzão chega lá, cheio de pecado. Ei, irmão, isso aqui não é pecado mais não, irmãos. É porque eu no tempo era só pessoazinha simples, não entendia da Bíblia. Mas agora nós entendemos, somos doutores, somos isso, somos aquilo. E aquilo que era pecado já não é mais pecado. E na verdade, a palavra de Deus, ela não passa, sabia? O que está registrado aqui, está registrado. Passará céus e terra, porém a minha palavra não passarão. A palavra de Deus, ela não passa. E Balaão, ele amou e pecou
e fez com que o povo de Deus pecasse. Como, pastor? A Bíblia diz que quando ele foi lá, pegou um bornalzão assim, cheio de ouro. Ele falou, agora eu estou rico. E foi lá, e quem sabe vestiu um terninho, foi lá em cima do púlpito, lá no monte, olhou para o povão lá embaixo. Ele lançou as mãos e foi amaldiçoar. E quando ele ia amaldiçoar, a Bíblia diz que as palavras que ele ia lançar de maldição se transformavam em quê? Em bênção. Se transformava em bênção. Mas o perigo de Balaão não é isso, irmãos. O perigo de Balaão não é isso. Sabe o que era o perigo de Balaão? Aí Balaão chegou para Balaque e falou assim, Balaque, rapaz, Balaque falou assim, Balaão, eu te dei o seu empanado dinheiro, rapaz. Você foi lá e lançou uma bênção para aquele povo, rapaz. Eu não vou pagar você mais, não. Aí Balaão estava cheio. Não, Balaque, vou ensinar você outra coisa. Essa aqui vai dar certo. Mas o que é, Balaão? Me ensina, eu quero amaldiçoar aquele povo. Aí Balaão chegou nele e falou assim, Balaque, seguinte, esse povo aí é forte demais, rapaz. O Deus que está na vida deles é o Deus poderosíssimo. Ninguém pode com esse povo aí, não. Só que existe um segredo, Balaque. Qual o segredo? Você só vai vencer este povo quando este povo pecar. Ah, é? É. Se esse povo pecar, o próprio Deus deles acaba com eles. Ele se transforma em nada. Mas como é que é isso, Balaão? Me explica, eu quero saber. Eu quero vencer esse povo. Ele diz assim, ó. Está vendo o povão lá? Aquele povão lá, aquela nuvona parada em cima. De noite aquele fogo. De dia a nuvem, de noite o fogo. E Balaque tremia. Sabe o que você faz, rapaz? Faz o povo pecar. Se o povo pecar, o próprio Deus dele acaba com eles. Sabe o que você faz? Ó, você pega umas mulheres bem bonitas. As mulheres bem sensuais, aquelas mais bonitas que você tem no seu reino aí, aquelas garotinhas bonitas, sensuais, bonitas. Manda elas vestir uma mini saia. Fica bem sexy. Aí você pega e manda elas entrar no arraial de noite. E você manda elas cascavelar no meio dos homens. E quando elas dançar lá, sensualmente, o povo não aguenta isso não, pai. O povo é carne, pai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lança a carne no meio deles que eles vão cair. Ah, é, pai? Então deixa comigo. Balaque foi lá e convidou as moças bonitas, prostitutas bonitas do reino. Dance lá. Entra no meio do arraial dos israelitas e dance. E assim a Bíblia diz que elas entraram e dançaram. E o povão regalou os olhos e falou, epa, o negócio está bom. Não entendeu nada o mistério da derrota. Aí o povão catava uma guia para a moita, catava outra guia para a moita, e o povão, opa, o negócio está gostoso aqui, rapaz, essas mulheradas aí. E foi prostituindo. E quando eles prostituíram, Deus virou. A Bíblia diz que Deus começou a matar gente. Aí morre um, morre dois, e o povão está lá morrendo. O que está acontecendo? Está acabando todo mundo. E o povão está morrendo. E o que está acontecendo? Sabe o que é? Por causa do ensinamento errado de Balaão. O diabo, irmão, não está preocupado com a igreja cheia. O diabo está ensinando os Balaões a ensinar coisas erradas para a igreja. Porque hoje em dia, irmãos, a gente pensa que não. Mas o diabo não está interessado que tem 20, 30 mil dentro da igreja. Mas hoje o diabo, irmãos, ele está lançando as mulheres sensuais no meio da igreja. Eu não estou falando assim na íntegra, mas é um meio de entender o que eu estou querendo dizer aqui esta noite. O povo pecou e o povo começou a perecer. Então o diabo também, ele não está interessado se está a igreja cheia. Porque às vezes tem uma igreja cheia, mas está todo mundo morto espiritualmente. Por quê? Por causa dos ensinamentos errados de Balaão. Que o diabo está interessado que o povo peque. Balaão falou assim, olha Balaque, isso aqui é batata. Como é que é, Balaque? É batata. Lança essas mulheres aí, para prostituir. O Deus dele vai ficar bravo, porque o Deus dele é santo. E o Deus dele não aceita o pecado. E quando o Deus dele vê eles prostituir, então eles vão cair todo mundo morto.
E assim aconteceu. Aí Moisés foi lá, Deus, olha o povo morrendo, Deus. O que eu faço? Eu sou pastor, eu estou sofrendo. Olha o povo morrendo, por quê? Porque o povo aprendeu a doutrina de Balaão. O diabo, irmãos, antigamente, quando começou a igreja do Senhor, o diabo começou a matar os crentes na íntegra. Pegou Nero, acaba com esse crente aí, mata esse povo aí, pega aí. E o Nero pegou a peixeira e foi nos crentes, pegava espada, jogava fogo e tentava matar os crentes. E quando matava os crentes, aí o Nero um dia matava os crentes, o Nero chegou um dia e falou assim, mas o negócio está errado, esse crente é uma praga. Quanto mais a gente mata os crentes aumentam. Não tem jeito de acabar crente, não, e eu estou matando crente no fogo, está rendendo mais crente, não tem jeito. Aí o diabo falou assim, rapaz, eu acho que esse negócio de matar os crentes não está dando certo, não. Vamos inventar outra coisa. Vamos inventar outra coisa? Vamos. Sabe o seguinte, não vamos perseguir os crentes mais, não. Vamos começar a lançar pecadinho. Vamos lançar um pecadinho hoje. E o povo fala assim, isso aí não é pecado mais, não, irmão. Não é não, não é não. Um adulto hoje não é nada, não, irmão. Não é não. Pode ter 2 mulheres, 3. Então, dentro da igreja está bom, porque tem gente que fala assim, irmão, é melhor dentro da igreja do que no mundo. Não é verdade? A gente fala assim, não fala? Está com 3 mulheres, mas está dentro da igreja, irmão. Está dentro da igreja tem que ter santidade, porque o nosso Deus, ele é santo. Porque tem igreja, por aí, lá em Joinville, tem uma igreja, não sei se o pastor sabe, tem uma igreja lá, que no fundo da igreja tem uma danceteria. Sabia disso? Aí tem aquele forrozão, bailão, e o pastor fala assim, não, meus irmãos, depois do culto, a juventude, tudo para a danceteria santa. E chega lá, o povo pula, e dança, e pula. Fala assim, mas para que isso, irmão? É para eles não ir para o mundo, é para ter aqui dentro da igreja. É melhor segurar eles aqui na igreja. Então, irmão, tem danceria aqui, tem cerveja gospel, tem tudo gospel aí. Isso é o quê? Balaão puro. Não é verdade? Balaão puro. Segurando o povo para que o povo não fique imundo. Imundo dentro da igreja, imundo. Né? Então, tem gente seguindo a doutrina de Balaão, né? Amando o prêmio da injustiça, que tem igreja que é uma bola de neve, né? Está a bola de neve crescendo, mas tudo imundo. Bom, então nós vamos para o outro assunto, que o tempo já está acabando. Primeiro, eles entraram pelo caminho de Caim, eles foram para o prêmio de Balaão, e o outro grupo é o grupo dos que pereceram na contradição de Coré. Mas quem é Coré? Existe Corés hoje? Será que existem alguns Corés? Então vamos ver quem era Coré. Coré era um camarada, chefe, grande em Israel. Só que quando ele via Arão e Moisés na frente do trabalho, como diz o outro, Moisés como líder e Arão como sacerdote, ele falou, esse negócio está errado. Oxente, eu também sou bom, rapaz. Já pensou eu aqui ficar sendo liderado por esses dois aí? Esse negócio é nepotismo espiritual. É irmão, um é sacerdote, outro é o líder. Nós temos que acabar com isso. Aí chamou 10 homens e falou, olha, é o seguinte, nós estamos aí querendo derrubar o camarada lá, hein? Vamos derrubar o homem? E eu assumo, hein? Eu sou o primeiro. Vamos derrubar ele? Vamos, irmão, vamos derrubar. Vamos juntar um grupinho aqui, nós vamos derrubar ele. Tiramos ele de lá. Isso, irmãos, é coisa do diabo. Quem que inventou isso primeiro? Lúcifer. Negócio de rebelião é coisa de Lúcifer. Vamos lá, gente. Vamos, rapaz, com nós mesmo. Deus, pai, Deus não vai tocar nós, não. Besteira, irmão. A Bíblia diz, ai daqueles que tocaram no ungido do Senhor. Se Deus ungiu, não, Arão, você é banana, rapaz, eu sou melhor do que você, rapaz. É seu irmão que colocou aí. Eu vou tirar você daí. Aí começou um grupão, assim, um grupo forte.
um grupão forte, só de cabeças. Aí Coré disse assim, eu derrubei o homem. Eita, agora eu sou presidente. Coitado. Aí eles se reuniram e Deus falou, aí Moisés falou que Deus desceu na nuvem. Aí Moisés falou assim, gente, para com isso, meu irmão é sacerdote, foi Deus que não foi eu não. Não, rapaz, o negócio é o seguinte, nós vamos mudar esse negócio aí, que é só você que fala, é só Arão que faz as coisas, e nós somos bons também, e nós podemos fazer coisa igual vocês, então nós também temos chamado igual vocês, então vamos fazer um negócio aí, e assim se foi. Aí Moisés falou assim, olha, se eu não tenho chamada de Deus, agora se eu tenho chamada de Deus, vai acontecer uma coisa diferente aqui. O que vai acontecer, mulher? Fala aí. Se essa terrinha aqui, ó, não abrir a boca e comer vocês vivos, então vocês podem ter certeza que eu não tenho chamada. Agora, se isso acontecer, meu amigo, aí de repente Deus desce na nuvem e começa aquela história toda, que eu não tenho tempo de falar para os irmãos, mas a Bíblia diz que conforme ele profetizou, a tenda dos rebeldes foram todo comida viva. Já pensou, irmão? A terra abria a boca assim, ó. Tem Corézão, irmãos, que Deus só está faltando abrir a boca, a terra está faltando abrir a boca. Mas não é a boca toda não, o coveiro mesmo é a boca para você, viu? Sabia? Quantas terras abriu a boca para engolir Corézão que rebelou contra o pastor, contra a igreja? Ah, pastor, mas não dá nada não, vai nessa. Vai nessa que não dá nada não. E ele disse que tinha esses Coré na igreja. Ele disse que tinha uns Corézão na igreja que também estava arriscada a terra abrir a boca para engolir ele e a família dele inteira. E às vezes tem uns Corézão, que ali o problema era a Coré, não era a família, né? Só que a família de Coré foi junto. Tem Coré, irmão, que está estragando a família inteira. E o problema é que vem a catástrofe. E a Bíblia diz que nós temos Coré na igreja. Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo, olha, vem até comigo depressa. Por quê? Lá no capítulo 4. Porque Deus me desamparou, tomando presente, foi para Tessalônica, Crescente, para a Galáxia, Tito, para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Quando vier, traz também a Marco, que é muito útil para o meu ministério. Eu enviei também a Tíquico, a Éfeso, e quando vier, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, traz os livros e os pergaminhos. Aí ele diz, tem um Alexandrezinho, o latoeirozinho, causou-me muitos males, Timóteo. E tem uma coisa, hein? Guarda-te também dele, hein? Porque resistiu muito às nossas palavras. E Paulo não falou somente de Alexandre, que era uma pedra no sapato do ministério dele. Ele falou de um tal de Emineu. Assim como existia Alexandre Latoeiro lá, existe hoje. Que é pedra no sapato de muitos líderes chamados por Deus. Só que Paulo falou assim para Timóteo, o Senhor vai pagar Alexandre Latoeiro segundo as suas obras. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, esse Alexandrezinho aí, o que ele está plantando, ele vai colher. Não tem como fugir disso. Então deixa com Deus. Irmão, meu tempo já se foi.
Mas o que há de Alexandre Latueiro no dia de hoje, que não é brincadeira. Não é verdade? Eu vou parar por aqui, senão eu vou continuar muito e a gente vai falar bastante. Mas o interessante é que os Alexandre Latueiro, os Corés, eles pagam. Por quê? Porque está perseguindo homens de Deus, ungidos de Deus. Às vezes, nós cometemos enganos e às vezes nós pagamos o preço, né? E nós queremos fazer justiça. Por exemplo,